A paz do Senhor Jesus a você que está entrando neste canal de devocional. Se você gostar, convido a inscrever-se no canal Pão Diário. Convido também a curtir e a compartilhar os conteúdos com seus amigos, conhecidos e grupos de WhatsApp e Facebook para que mais pessoas sejam alcançadas com a mensagem do Evangelho. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para que você possa estar recebendo conteúdos atualizados tão logo sejam postados. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Fique com este vídeo agora. Amém? Sermão do Monte, capítulo 19, parte 3. Justiça maior que a dos escribas e fariseus. Sim, mas eram hipócritas inconscientes. Não notavam sua hipocrisia e imaginavam que tudo ia bem com eles. Todavia, ninguém pode ler as Escrituras sem ser constantemente relembrado desse terrível perigo. Há possibilidades de dependermos de coisas distorcidas, de descansarmos sobre coisas que apenas dizem respeito à verdadeira adoração, ao invés de assumirmos a posição de adoradores autênticos. De passagem, desejo lembrar-lhe tenramente que aqueles dentre nós que não somente se afirmam evangélicos, mas que também se ufanam de ser chamados tais, facilmente podem tornar-se culpados dessas atitudes. Por conseguinte, sigamos de perto a análise feita por Jesus acerca da religião dos fariseus e escribas. Tenho procurado extrair certos princípios básicos, os quais expresso aqui dessa forma. O primeiro e, em certo sentido, a acusação fundamental contra aqueles homens religiosos é que a religiosidade deles era inteiramente externa e formal, ao invés de ser uma religião do coração. Certo dia, o Senhor volveu-se para eles e declarou: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus, como está em Lucas, capítulo 16, verso 15. Ora, consideremos que todas as acusações feitas por nosso Senhor a respeito dos fariseus eram condenações judiciais. Não há contradição alguma entre o amor de Deus e a ira de Deus. O Senhor Jesus Cristo vivia tão pleno de amor, no entanto, denunciava judicialmente aos que concebiam erroneamente a Deus e a religião. Isso, todavia, não envolvia qualquer contradição em seu caráter. A santidade e o amor precisam caminhar juntos. E uma das características do amor santo consiste em desmascarar o que é falso e espúrio e denunciar o que pertence à hipocrisia. De outra feita, nosso Senhor disse algo parecido com isso aos fariseus. Alguns tinham ficado bastante surpresos diante dos atos dos discípulos de Jesus, que haviam acabado de chegar do mercado e, ato contínuo, reclinaram-se à mesa e começaram a comer sem que primeiramente tivessem lavado as mãos. E Jesus comentou mais ou menos como segue: quão cuidadosamente vocês, fariseus, agem quanto à parte externa, mas quão negligentes são quando se trata do lado interno das coisas. Não é aquilo que entra no homem que o contamina, mas aquilo que lhe sai de dentro. O que importa é o coração, porque é do coração que procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, fornicações, roubos, mentiras e todas essas coisas más. E vocês devem estar lembrados do que diz o registro sagrado, mais adiante em Mateus 23, onde o nosso Senhor chegou a afirmar que os fariseus eram semelhantes
a sepulcros caiados. Pelo lado de fora tudo parecia estar bem, mas olhe do lado de dentro. É possível que nos mostremos altamente regulares em nossa frequência à casa de Deus, mas, apesar disso, sermos invejosos e despeitados com os outros. Era isso que o nosso Senhor denunciava no caso dos fariseus. E a menos que a nossa justiça exceda em muito a essas exigências religiosas meramente externas, jamais pertenceremos ao reino de Deus. O reino de Deus envolve diretamente o coração. Não consiste meramente em atos externos, porque o fator que realmente importa é aquilo que sou por dentro. Um homem disse, de certa feita, que a melhor definição de religião é esta: religião é aquilo que um homem faz com a sua própria solidão. Em outras palavras, se você quiser saber o que realmente é, poderá encontrar a resposta quando estiver sozinho com os seus pensamentos, desejos e imaginações. O que conta é aquilo que pensamos de nós mesmos. Quão cuidadosos nos mostramos naquilo que dizemos aos outros. Porém, que pensamos de nós mesmos? O que um homem faz quando está sozinho? Isso é o que tem real importância. As coisas que se agitam em nosso interior, que estão ocultas do mundo externo, porque temos vergonha delas. Essas são as coisas que, em última análise, proclamam o que somos. A segunda acusação feita por Nosso Senhor contra os escribas e fariseus é que eles, obviamente, preocupavam-se mais com os aspectos cerimoniais do que com as realidades morais. E isso, como é natural, sempre será um corolário daquela primeira acusação. Aquela gente mostrava-se cuidadosa quanto às coisas externas, eram extremamente minuciosos no tocante ao lavar as mãos ou às cerimônias da lei. Não obstante, não demonstravam cuidado algum no caso da porção moral da lei. Precisarei ainda lembrar-lhe de que isso continua sendo um terrível perigo. Até hoje, existe certa forma de religiosidade e, infelizmente, parece que se vai tornando mais e mais comum, que não hesita de ensinar que, contanto que se vá à casa de Deus domingo de manhã, não importa muito o que fazer durante o restante do dia. Todavia, não estou pensando somente sobre aqueles que dizem que tudo o que necessitamos é de participar da ceia do Senhor pela manhã. E então, estaremos livres para observar o domingo como bem entendermos. E tenho indagado de mim mesmo se isso, de fato, nos pode satisfazer a consciência. Ao que me parece, manifesta-se crescentemente entre nós aquela tendência que nos leva a pensar. Naturalmente, o que interessa é o culto matutino. Preciso de ensino e instrução. Porém, o culto vespertino é inteiramente dedicado à evangelização. Por isso, passarei o resto do dia lendo e pondo em dia a minha correspondência. Assevero que isso equivale a nos tornarmos culpados do erro dos fariseus. O dia do Senhor é um dia que deve ser dedicado ao Senhor, tanto quanto possível. Deveríamos esforçar-nos por deixar de lado ao máximo da nossa capacidade todas as demais atividades, a fim de que nesse dia Deus seja honrado e glorificado, a fim de que sua causa floresça e prospere. Os fariseus sentiam-se perfeitamente satisfeitos por estarem cumprindo seus deveres externos. Sim, já tinham estado presentes ao culto e para eles isso lhes bastava. Uma outra característica religiosa dos fariseus
é que a devoção deles consistia em regras e normas ditadas por homens, com base em certas concessões que eles tinham feito uns aos outros, mas que, na realidade, violavam a lei que pretendiam estar observando. Alguns deles chegavam a tornar-se faltosos em seus deveres filiais. Esses, pois, diziam: ora, consagrei esta quantia em dinheiro ao Senhor, portanto, não posso empregá-la para cuidar dos meus pais e ajudá-los em suas necessidades.